Hoje é quarta, 7 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil. Hoje às 19 horas, na Fonte Nova, Botafogo e Bahia, segundo jogo pelas oitavas de final da competição de mata-mata. Se o Botafogo vencer, está classificado. Se empatar, o jogo vai para os pênaltis. E se perder, está eliminado. Primeiro jogo no Newton na última semana foi 1-1. E hoje o Botafogo pode ter a estreia de Thiago Almada já em um jogo decisivo. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Bahia nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Tem uma dica bem bacana para você da Parimatch. Você que quer ter uma camisa do Botafogo, de repente não tá ali com grana, eu vou te dar uma possibilidade. Você vai fazer seu cadastro agora na Parimatch, que tem as melhores odds do Brasil. Você tem que ter mais de 18 anos, claro, tem que ter responsabilidade para poder utilizar a Parimatch. Fazendo seu cadastro com esse QR Code que está aqui, utilizando o cupom SORTE para ganhar até R$ 1.500 em bônus, ou clicando no link que está aqui no primeiro comentário. Pô, Tef, já ouvi você falar sobre isso várias vezes, mas o que tem de novidade nesse mês? Então, se você fizer o cadastro agora na Parimatch, fazendo um depósito inicial a partir de R$ 5,00, você pode concorrer a uma camisa do Botafogo que eu vou dar para vocês. Isso mesmo, junto com a Parimatch, vou te dar uma camisa do Glorioso. Se você fizer o cadastro e mandar o comprovante para o e-mail parimatch@canaldotef.com, que está aqui no primeiro comentário o e-mail, você vai concorrer a uma camisa no início do próximo mês. Então, mande seu comprovante de cadastro para esse e-mail e com certeza eu vou sortear uma camisa e uma live aqui no nosso canal, uma live pós-jogo. Vou colocar aqui as pessoas que participaram e vamos te dar uma camisa do Fogão. Mas você tem que fazer o cadastro para poder concorrer. Entre lá nas melhores odds do mercado. A Parimatch, olha, tá valendo a pena hoje você fazer um palpite no Fogão, hein? Hoje, às 19 horas, no estádio da Fonte Nova, jogo que será transmitido pelo Sport TV, Botafogo e Bahia, jogo na Arena Fonte Nova, partida que é fundamental para o Botafogo na temporada. É o segundo jogo que vale vaga nas quartas de final. O Botafogo, que na última semana no estádio Newton Santos, empatou por 1-1, em um jogo em que começou muito bem, depois teve oscilações dentro da partida. Mas hoje não tem outra conversa. O Glorioso precisa fazer um jogo consciente, sabendo que tem um adversário muito complicado pela frente e que com certeza o seu estádio estará lotado. O Botafogo pode ter a estreia hoje de Thiago Almada, que foi relacionado pela primeira vez, mas não terá o seu artilheiro Tiquinho Soares, e muito menos seu artilheiro na temporada, Júnior Santos, que já está fora há algum tempo. Além deles, Marçal também não foi relacionado para a partida. Matheus Martins não pode jogar a Copa do Brasil. O Eduardo está machucado há algum tempo. Então o Botafogo teve algumas baixas importantes para a partida de mais tarde. Qual Botafogo você acha que vai a campo contra o Bahia, TF? Eu acredito em John, Damian Soares, Bastos Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique Tietê, Jefferson Savarino e Igor Jesus. Eu não acredito que o técnico Arthur Jorge comece com Thiago Almada, ainda mais por ser um jogador que ainda não teve tempo para treinar com o elenco, poucas atividades. Eu acho que ele vai deixar o jogador argentino no banco de reservas para ser utilizado na segunda etapa. O jogo não será fácil, mas o Botafogo tem que saber jogar com uma pressão que o Bahia está tendo, já que a equipe baiana não tem conseguido bons resultados e seu torcedor está um pouquinho nervoso, está um pouquinho chateado com a sua equipe. E o Léo Dantas vai falar um pouquinho das coisas positivas e das coisas negativas do nosso adversário de hoje. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Bahia, porque tá vindo aí nessa noite mais um duelo de mata-mata da Copa do Brasil, jogo na Fonte Nova, onde o Bahia tem um retrospecto maravilhoso no ano. 80% de aproveitamento como mandante, 18 vitórias em 24 jogos. Por isso que foi um mau negócio, né? Deixar para resolver a vaga fora de casa sem ter a vantagem construída depois do empate em 1-1 no Newton Santos. Por outro lado, o momento do Bahia não é dos melhores. O time do Rogério Ceni deu uma pequena rateada no momento importante do ano. Tem 6 jogos de jejum, ou seja, 6 partidas sem somar um triunfo, para a torcida do Bahia não ficar brava comigo. E aí, nos últimos 8 jogos, só ganhou 1. Então, não é realmente um momento legal.
saiu do G6 do Campeonato Brasileiro, onde parecia bem consolidado, então talvez seja um bom momento para o Botafogo se aproveitar aí dessa rateada, como eu já falei, do time do Bahia. Vamos então fazer a análise tática do tricolor da Boa Terra, e eu vou tentar trazer aqui não só como joga o Bahia, porque vai ficar muito parecido com o vídeo da semana passada, mas como foi o jogo de ida, para a gente tentar buscar soluções ou repetir o que tenha funcionado. Acho que o Bahia, dentro do tabuleiro de xadrez que a partida acabou se apresentando, teve a possibilidade de jogar do jeito que mais gosta, que mais sabe, tendo a bola. O Botafogo acabou dando a bola e dando o meio de campo para o Bahia, principalmente no primeiro tempo. Mas ainda assim o Bahia apresentou deficiências defensivas. A mais importante para mim foram os espaços nas costas do Juba. Eu imaginava que o Bahia daria espaços nas costas do Arias, lateral direito, que sobe muito e é importante lá na frente. Ele subiu muito, mas conseguiu se recompor, conseguiu ter cobertura em alguns momentos. O Juba não. O Juba joga de lateral esquerdo, mas é um ponta, um atacante de origem e ainda tem deficiência na marcação. Ainda, embora há um ano já jogando nessa função, ainda tem problema nessa marcação. Costuma dar uns espaços. E o Botafogo pode explorar muito bem, porque é o lado direito, alvinegro, com o Luiz Henrique, que tem sido o grande destaque do time nos últimos jogos. Então acho que pode encaixar esse corredor nas costas do Juba. Outro ponto importante, que o Bahia pecou defensivamente na ida contra o Botafogo, foram os espaços que apareceram entre o lateral e o zagueiro. Botafogo, principalmente no primeiro tempo, forçou muito as jogadas rápidas pelos lados. Tinha o Carlos Alberto e com essa jogada física do Carlos Alberto, teve essa possibilidade da saída em velocidade um pouco mais aberta. O que aconteceu? Quando você tem o ponto, ou o lateral que seja, no caso do Cuiabano, por exemplo, também serve para fins de comparação, o Bahia precisa destacar o seu lateral para que ele fique mais aberto para esse mano a mano, para fazer essa marcação. Só que o Botafogo trazia, ou tentava trazer na maior parte do tempo, mais um jogador, ou seja, um ponta e um lateral, acho que é o jeito mais simples de explicar, para tentar uma dobradinha desse lado. Só que o Bahia não destacava o zagueiro desse mesmo lado onde a jogada se desenhava para dar suporte para o lateral. Então o lateral ficava sozinho e um enorme espaço entre ele, que estava mais aberto, o lateral, e o zagueiro, que ficava um pouco mais preso dentro da área. Esse espaço era muito bem aproveitado por esse segundo jogador do Botafogo que vinha participar da jogada. Então havia a possibilidade de tabela, havia a possibilidade de infiltração por esse espaço, o que ajudou o Botafogo em alguns momentos a dar volume de jogo, trazendo de fora, né, da jogada mais aberta para dentro da área. Isso pode acontecer de novo, o Bahia pecou nisso na partida de ida, então se acontecer de novo, o Botafogo tem a levar vantagem nesse aspecto outra vez, que, repito, é muito baseado nesse jogo pelo lado. Né? Acho que o Botafogo precisa lotear um pouco mais o meio de campo, isso é fundamental diante do que a gente viu do jogo de ida, mas o jogo pelo lado, na velocidade, do drible, principalmente com o Luiz Henrique, precisa ser mantido, porque é um ponto forte. Então fica aí essa possibilidade de dois jogadores em cima do lateral por espaço entre ele e o zagueiro. Outro ponto importante que o Bahia tem pecado defensivamente, mas que não aconteceram tanto contra o Botafogo, são os erros na saída de bola. Eles não são muitos, mas eles acontecem porque o Bahia precisa buscar o Caio Alexandre na saída de bola, porque é ele que faz essa bola chegar redondinha para os meias, que são um ponto fundamental do Bahia do meio para frente. Então, em alguns momentos, o adversário saca isso, marca o Caio Alexandre, e aí ou ele recebe a bola bem marcado e tem dificuldade, e aí pode entregar a bola de volta, ou então o Bahia vai buscar uma outra opção que não é tão boa e pode devolver essa bola também num lugar um pouco mais perigoso. E o Caio Alexandre é importante para fazer essa bola chegar, e é por isso que valoriza ter a bola, porque ele acaba sendo um volante que joga sozinho por ali, porque o Jean vai muito lá para frente para dar justamente esse apoio na criação para o Everton e para o Cauli. Então ele é um zagueiro que não é marcadorzão de tudo, aquele leão de chácara, tipo Gregory, por exemplo. Não é o caso do Caio Alexandre, que é um cara com um pouco mais de carinho da bola, que chega um pouco mais à frente e tal. Só que se ele estiver sozinho e o adversário tiver a bola, ele vai estar sozinho, sem tanta possibilidade de marcação. Então jogar com a bola é importante para o Bahia também defensivamente, porque essa marcação em alguns momentos fica um pouco mais quebrada, dando um pouco mais espaço e vulnerável. Pensando do meio para frente, o Bahia, então, repetindo, valoriza a posse de bola, é o quarto no Campeonato Brasileiro nesse aspecto, 55% de média. É claro que são modelos de jogo diferentes, Brasileirão e Copa do Brasil, mas acho que serve para fins de comparação. E esse jogo por dentro do Bahia acontece, né? Por isso que ele valoriza a posse de bola, porque tem caras bons para isso. São os dois meias, o Cauli e o Everton Ribeiro. Se precisar que eles joguem abertos, eles jogam, sabem fazer isso, o Cauli pela esquerda, o Everton pela direita, mas são caras que dominam o meio campo, e foi o que aconteceu principalmente no primeiro tempo no estádio Newton. E além disso, eles têm o apoio do Jean, como eu já falei, que é um cara de muita chegada, mas principalmente com chute. Não é um cara muito de passe, né? Mas é um cara muito de chute.
Então, se a defesa estiver bem armada, conseguir anular o Cauli e o Everton, o Jean vai tentar chegar para a finalização de média e longa distância. Então, é preciso ficar muito atento a essa movimentação do Jean também. Outros pontos positivos do Bahia, ofensivamente falando. Primeiro, os cruzamentos. O gol do Cauli, de empate no 1-1 na ida, sai de um cruzamento. A bola um pouco mais baixa, o Botafogo dando muito espaço, uma bobeira defensiva, mas enfim, um cruzamento. O Cauli, obviamente, pela altura, não é o principal endereço dos cruzamentos. Eles são o Everaldo, que vai voltar nessa partida, e o Tassiano. O Everaldo é um centroavante, o físico de centroavante, uma carreira de centroavante, mas que no Bahia do Rogério Ceni, em alguns momentos, abre pela direita, o que facilita a infiltração de jogadores do meio campo dentro da área. Então é uma movimentação importante que ele dá e que é preciso ficar de olho também, porque ele pode jogar em duas posições ali no ataque. O Tassiano, o Carequinha, é normalmente o principal endereço desses cruzamentos. Bahia não exagera nesse tipo de lance, a não ser quando ele precisa pressionar no fim porque está perdendo o jogo. Então se o Botafogo sair na frente, segurar o placar por muito tempo, o Bahia vai começar a cruzar para procurar esses dois. Mas se o jogo estiver sob o controle do Bahia, não é chuveirinho toda hora não. Mas quando ele acontece, o Bahia é muito forte nessa jogada. Assim como nas infiltrações do Santiago Arias, o lateral direito, tanto descendo, aproveitando o corredor. Então o corredor esquerdo do Botafogo precisa estar marcando muito bem para evitar esse espaço todo para o Santiago que se ofereceu, né, às costas do Cuiabano no jogo de ida, para o jogador colombiano. Mas também nas inversões. Às vezes o Bahia desce pelo outro lado, pela esquerda. A defesa vai toda em cima de quem está com a bola. E aí o Santiago Arias está livre lá do outro lado para receber a bola e vir. É isso. Bom jogo. Valeu, Léo. Te aguardo hoje na nossa live pós-jogo. A live que será hoje às 21 horas aqui no canal do TF. Conto com a participação de todos os membros da equipe do canal do TF. Léozão, que ficou no DM no último jogo, hoje está aqui trazendo histórias sobre o futebol. Fala aí, Léozão. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou de volta e já quero agradecer bem rápido ao TF, à equipe e a vocês de casa pelo carinho e pelas mensagens que vocês me mandaram. Eu estou quase 100%. Dito isso, hoje vai ser uma noite importante para o Botafogo. Importante porque na Fonte Nova o Glorioso tem a chance de fazer algo inédito. Eliminar o Tricolor em mata-mata. Pode parecer estranho, mas é a pura verdade. O Tricolor da Boa Terra é um problema seríssimo para o Botafogo. Trazendo o tamanho desse tabu, eu já citei no jogo de ida a Copa do Brasil de 90, mas dessa vez eu vou generalizar. No Brasileirão de 1963, por exemplo, nós fomos eliminados por eles na semifinal. Já pela Copa Sul-Americana, em 2018, é até recente, a eliminação foi nas oitavas. Então, sinceramente, já chega. É hora de quebrar esse tabu e partir rumo às quartas de final da Copa do Brasil. E se é tabu, tem que ser quebrado. E tem um clube no Brasil melhor que o Botafogo para quebrar tabus desde 2022? Acho que não. Nem tudo também é negatividade. O Botafogo tem algumas taças conquistadas contra o Bahia, mesmo que seja em amistosos, mas tem. Em 1935, a Taça Juracy Magalhães. Em 42, a Taça Prefeito Durval Neves. Em 1971, a Taça Independência do Brasil. E em 1985, o troféu Governador de Rondônia. Era o Botafogo e as suas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Voltando ao presente, se em casa quem manda é o Botafogo, por lá quem manda é o Bahia. São 29 jogos oficiais, com 7 vitórias do Botafogo, 8 empates e 14 derrotas. Voltando no tempo mais uma vez, uma vitória marcante em território baiano aconteceu em 1970 e serve de destaque para hoje. Pela primeira rodada da Taça de Prata, no dia 6 de dezembro, o Botafogo venceu por 4-0. Os gols foram marcados por Torino, Jairzinho, Paulo César Caju e Ferretti, só lendas do Botafogo nos anos 70. Voltamos a 2024. Depois de tanta ponte aérea passada e presente, hoje será contra o Bahia o tabu e os números. Eu tô confiante. E você? Comenta aqui pro TF saber. Bom jogo pra todo mundo. Valeu. Obrigado, Leozão. Obrigado, Léo Dantas. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Hoje, se o dia for tranquilo, voltarei apenas às 21 horas com a nossa live pós-jogo. Caso aconteça alguma coisa, volto um pouco antes. Isso se a obra deixar, né? Hoje, tenho que limpar meu estúdio, está minimamente aceitável pra gente fazer aqui o nosso vídeo, né? O nosso pré-jogo. E a live pós-jogo será desse estúdio aqui, espero que em condições aceitáveis. Botafogo precisa jogar o seu futebol. Botafogo, se colocar a sua intensidade, souber criar oportunidades no gramado muito ruim da Fonte Nova, que vai atrapalhar o futebol. O Bahia está um pouco mais acostumado com aquele gramado que o próprio Rogério Ceni
critica bastante. A gente tem que se adaptar a esse estádio e a partir do momento que a gente se adaptar a esse estádio, se adaptar ao gramado, o Botafogo tem que colocar o seu volume, tem que colocar aquilo que ele consegue. Não dar mole para o time do Bahia, que é um time chato, um time ajustado, como o Léo Dantas trouxe, mas a gente não tem que temer. A gente tem que jogar o nosso futebol e uma vitória simples por 1-0 levará o Botafogo para as quartas de final. Hoje é final, lá na Fonte Nova, e que o Botafogo consiga mais uma classificação. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus. Volto, se Deus quiser, às 21 horas com a nossa live pós-jogo, que seja uma live de felicidade para todos nós. Valeu, fui, fiquei com Deus. Até a próxima.